Apresentação do trabalho oral, Santo Cristo dos Milagres, Registro, Patrimônio Cultural dos Açores. Autores, Adriana Pinto Moya, aluna de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e professora doutora Maria Luísa Soares. O trabalho se enquadra na temática da preservação do patrimônio cultural. Propõe uma reflexão sobre a história, os costumes e a religiosidade do povo açoriano em relação ao objeto do registro do Santo Cristo dos Milagres. Consiste na análise sobre a preservação das tradições culturais. Como existe pouca bibliografia sobre o assunto, a metodologia se baseou em leituras de livros importados, entrevistas e consultas a sites na internet. Foi uma pesquisa descritiva, qualitativa, sobre o registro no seu contexto histórico, seus valores sociais e simbólicos, que são transmitidos de geração a geração. O registro é originário de Portugal, da ilha de São Miguel, localizada nos Açores, um arquipélago vulcânico de 9 ilhas, situado no Oceano Atlântico. Foi descoberto pelos portugueses em 1427. O registro do Santo Cristo dos Milagres. O registro é uma homenagem ao Santo Cristo dos Milagres, padroeiro da cidade de São Miguel. É uma representação reduzida da imagem do Santo Cristo no altar do Convento da Esperança. Registros são quadros oratórios em caixas de madeira, com tampo de vidro, tem como suporte o papel. No interior, todos têm a gravura do Santo Cristo dos Milagres e da Maria Teresa da Anunciada, envoltos em diferentes tipos de flores, tecidos e até joias, dependendo de quem faz, de quem cria. O registro contém uma dimensão histórica e estética, representa a cultura, o universo religioso de fé e a tradição secular do povo açoriano. Aqui alguns exemplos de registros diferentes, todos seguem a mesma organização, a forma. A origem do culto ao Santo Cristo. A origem desse culto está relacionada à crença de uma história sem comprovações concretas sobre a imagem do Santo Cristo dos Milagres. No livro O Príncipe dos Açores, o autor relata que tudo começou com um grupo de moças da ilha de São Miguel, nos Açores, que queriam se dedicar à vida religiosa. Então, decidiu-se que 2 delas iriam a Roma solicitar a permissão para formar uma comunidade religiosa. O Papa concedeu autorização para fundarem a comunidade das Clarissas Descalças e ainda ofereceu a elas uma imagem do Et Omni, muito antiga, que existia no Museu do Vaticano. Assim, surgiu no século XVI o convento de Nossa Senhora da Esperança, onde até hoje se encontra a imagem original do Santo Cristo dos Milagres, vinda de Roma. A lenda diz que durante um grande terremoto na ilha, em São Miguel, um grupo de freiras saiu à rua em procissão com a imagem do Santo Cristo, que até então não tinha influência na devoção dos açorianos. Logo, foram juntando pessoas que caminhavam e oravam pelos escombros da cidade destruída. Até que aconteceu um terremoto muito forte. A imagem caiu no chão e, para a surpresa de todos que estavam ali, ficou intacta. Ao mesmo tempo, a terra parou de tremer, o mar se acalmou e o céu clareou. A partir desse dia, o povo passou a depositar grande fé e esperança no santo. A festa do Santo Cristo dos Milagres. Há mais de 3 séculos, anualmente, no 5º domingo após a Páscoa, acontece na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, uma grande festa popular, que atrai muitos fiéis e curiosos. A procissão. Consta no livro Senhor Santo Cristo dos Milagres que, semanas antes, os mosteiros, as praças e as ruas são preparados e enfeitados com milhares de lâmpadas, flores e bandeiras. De acordo com a arte tradicional e a devoção popular, são confeccionados por fiéis tapetes de flores por onde passa a imagem do Senhor Santo Cristo, num andor todo em veludo vermelho, enfeitado com flores de seda. A procissão acontece no domingo. A imagem sai em cortejo e percorre a cidade durante 5 horas, e no final acontece uma grande missa no campo de São Francisco. A imagem do Santo Cristo dos Milagres no andor durante a procissão. A procissão é o maior sinal de fé que se pode observar na ilha. É possível afirmar que a festividade e seus significados expressam uma relação entre a cultura material e imaterial, entre o passado, o presente e até mesmo o futuro. Sendo assim, a festa compreende expressões, valores e manifestações, proporcionando o entendimento da vida social, cultural do lugar. Assim, se enquadra no âmbito de patrimônio cultural. A imigração açoriana. A imigração açoriana está presente em países como o Brasil, Canadá e Estados Unidos. Aqui, os imigrantes açorianos contribuíram para o povoamento do território brasileiro,
A ilha de Florianópolis, em Santa Catarina, foi destino de grande maioria dos açorianos, que levaram com eles a cultura das tradições, das músicas e da gastronomia. Assim, Florianópolis está imbuída de atributos e significados que mantêm a identidade açoriana como herança cultural, tanto que a ilha é considerada pelos portugueses como a 10ª ilha do arquipélago. Portanto, existem 9 ilhas em Portugal e uma ilha no Brasil. É possível notar a semelhança na arquitetura das casas em Florianópolis com as construções das casas nos Açores. Na gastronomia, pratos fazem referência à cultura açoriana. E até mesmo no modo de falar. Um exemplo disso é o dialeto conhecido como manezinho da ilha, que é a união do português dos açorianos com o português dos habitantes que já moravam na ilha. Uma das características desse falar é a rapidez. A Igreja do Santo Cristo dos Milagres, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a história conta que em 1850, imigrantes vindos dos Açores desembarcaram na zona portuária. Durante a viagem, o navio bateu numa rocha e não afundou. Então, eles atribuíram esse milagre à imagem do Santo Cristo, que estava na embarcação. Para homenagear o santo, foi inaugurada uma capelinha à beira-mar, com essa imagem trazida dos Açores. A Igreja do Santo Cristo dos Milagres está localizada na praça, no bairro do Santo Cristo. De acordo com a entrevista feita com a paroquiana Patrícia Moura, a igreja mantém a imagem original do Santo Cristo dos Milagres, vinda dos Açores, em 1850. Pode-se ver que a imagem na igreja do Rio de Janeiro também possui o resplendor, o cetro, as cordas e a capa como a imagem de Portugal, mantendo à sociedade brasileira os valores e as informações da herança cultural açoriana. As festas do Santo Cristo dos Milagres no Rio de Janeiro. As festas em comemoração à imagem do Santo Cristo acontecem anualmente no dia 6 de agosto. São realizadas na praça onde se encontra a igreja. É possível observar que a praça é enfeitada, que a imagem do Santo Cristo sai em procissão, num andor ornado com flores. Muito semelhante à festa do Santo Cristo na ilha de São Miguel, sendo que em menor proporção. Considerações finais. O trabalho analisou o registro do Santo Cristo dos Milagres no contexto histórico, religioso e cultural, dentro da sociedade em que está inserido. Permitiu entender que o registro é uma tradição portuguesa, que engloba a representatividade dos costumes, a cultura material e imaterial. Além disso, foi importante destacar as festas que acontecem na ilha portuguesa, em homenagem ao Santo Cristo dos Milagres, as quais envolvem várias questões relacionadas ao patrimônio cultural do lugar, pois sua tradição é preservada e transmitida a seus descendentes há mais de 3 séculos, além de ser perpetuada pelos imigrantes no mundo. Cabe ainda um levantamento de informações a ser realizado com uma pesquisa in loco. Agradecimentos. Quero agradecer à minha orientadora, a professora doutora Maria Luísa Soares, pelos ensinamentos e por compartilhar sua obra do Registro do Santo Cristo dos Milagres para a realização desse trabalho. Ao UFRJ, por oferecer um ambiente de pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Ao 6º Encontro Luso Brasileiro de Conservação e Restauração, pela oportunidade de apresentar o trabalho. Obrigada.